Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a quarta edição do nosso Conexão ACESP Saúde Rio, né? É um ambiente que a gente percorre o ecossistema da saúde, do empreendedorismo, da inovação aqui do nosso Rio de Janeiro. Meu nome é Alex Lucena, eu sou diretor para a Vertical Saúde da ACESP. E hoje a gente está num episódio assim muito caseiro, né? A gente está na PUC, respirando um ambiente tecnológico, um ambiente de inovação. A gente está num prédio aqui, eu comentava que no andar de baixo a gente tem a Apple, do outro lado aqui na esquerda a gente tem a Rede Globo, mais um pouco ali à direita a Petrobras. Então, para quem fala de inovação, inovação aberta, mais do que isso, acho que difícil, né? E a temática hoje, eu estou aqui tendo o prazerzão mesmo de receber o professor Jorge Biocchini, ele já vai se apresentar. Mas, professor, grande prazer estar contigo. Prazer mais também, uma Alex. vez. Já tem um tempo que a gente se conhece, tem muita história para contar. Já já a gente chega. E a Milene Couras, que também eu conheço já há um tempão, que é responsável pelo marketing e pela comunicação da medicina, né, da PUC do Rio de Janeiro. Então a temática hoje é um especial para os 70 anos, né, da medicina da PUC do Rio. Então essa é a temática, a gente vai falar do passado, do presente, mas muita coisa com relação ao futuro. Mas antes da gente entrar nessa prosa, eu vou pedir para que cada um, começando pelo professor Biocchini, Biocchini por Biocchini, conta um pouco quem é você, falando para quem não te conhece, obviamente, né? Mas sua trajetória pessoal, profissional, para que time torce, fica à vontade. A palavra é sua. Muito prazer a todos e todas. Eu sou médico, formado pela UFRJ, com mestrado e doutorado também pela UFRJ, um doutorado sanduíche no National Institutes of Health, que é o maior centro de pesquisa governamental dos Estados Unidos e do mundo, na verdade, e um pós-doutorado na COP, em Engenharia de Software e Sistemas. Só não estudou na PUC, né? Só não estudei na PUC. Você acredita que eu tenho 2 irmãos e uma irmã, todos estudaram na PUC, menos eu? E estou na PUC há 15 anos, né? Faço parte de um bom período aí desses 70 anos gloriosos da medicina e atualmente estou como diretor do Departamento de Medicina e Saúde, e o nome Saúde foi acrescentado recentemente pelo fato da medicina ter expandido para outras áreas em termos de cursos, né, de pesquisas, então agora é bem abrangente. Muito bem. Milene, conta aí. Obrigada pelo convite. Em compensação, eu sou filha da PUC. Genuína? Estudei aqui, estou há 20 anos, vai completar 20 anos que eu estou na PUC. Comunicação? Fiz jornalismo aqui na universidade, depois fiz pós na SPM, fui me especializando em marketing, depois fiz MBA aqui na PUC. Atualmente estou fazendo mestrado na UFRJ. Meu orientador é o professor Biocchini. E aí comecei como estagiária no departamento de medicina da PUC, na época que ninguém conhecia medicina. O Dr. Hilton, né, o decano, ele brinca que nem os porteiros conheciam, e aí comecei com um trabalho de endomarketing inicialmente, tentando tornar conhecida a medicina dentro da universidade. Começar com isso, porque os médicos conheciam, né? Sim. Porque sempre tivemos grandes nomes aqui na área médica, mas dentro da universidade ninguém conhecia. Então eu vim inicialmente para fazer o trabalho de endomarketing, depois a gente foi ampliando para as outras áreas, e aí fui criando experiência na área de marketing, muito marketing médico. Então já trabalhei com a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, a Brasileira de Medicina de Reabilitação, Sociedade de Radiologia do Rio. E aí na área médica, assim, a experiência de comunicação e marketing foi crescendo, e a gente só trazendo... Sempre aqui no Rio. Sempre aqui no Rio. Em São Paulo, mas para participar de congressos, já fui afora até para trazer tecnologia aqui para a PUC, até para Califórnia. Na Califórnia, algumas vezes porque a gente tem a primeira mesa de anatomia virtual da América Latina. A primeira foi a nossa. Foi.
É aquela mesa que parece um tablet, né? Você vai é um tablet gigante. Que na última versão ela fica verticalizada, então você bota vários alunos. E ela tem o tamanho de um corpo humano, real. Então você pode dissecar quantas vezes quiser sem perder o corpo, né? Sem perder a peça. Naftalina. Não tem cheiro. Todo mundo fica enlouquecido. Formol, nada disso. E aí a gente trouxe essas tecnologias para cá. Foi bem legal, assim, logo no início. Hoje em dia, acho que já tem umas 3 ou 4 dessas mesas e algumas similares, né, em outras universidades. E você falou substitui mesmo, Alex, porque nós fizemos estudo comparativo, né, de anatomia aprendida em peça anatômica, convencional, e na mesa, né? Um estudo assim comparativo mesmo, com toda a metodologia científica, deu empate. Assim, na efetividade? No aprendizado. Que legal. De alunos para graduação. Bom, a gente vai falar de tecnologia já, senão já minha cabeça aqui já foi longe, mas a gente vai falar muito de tecnologia e inovação. Mas eu queria que você pudesse, assim, dar tipo assim, um resgate histórico, porque é comum, e a gente que anda por aí fala assim, mas a PUC é conhecida pela informática, pela economia, pelo direito, pelo design, etc. As engenharias, fortíssimas, exatamente. Mas 70 anos, a PUC fez 80 e pouco, quer dizer, é um curso muito tradicional, muito antigo. Como é que começou essa história lá de trás para a gente vir numa cronologia? Começou justamente há 70 anos, em 1953, quando não havia no país formação após a graduação médica. Então, um grupo de médicos de destaque da época, né, Ivo Pitangui, Amarante, assim, nomes... Pitangui, sim, ficou muitos anos. Que legal. Eles criaram, então, a primeira escola, que se chamava Instituto de Aperfeiçoamento Médico, do país, né? Inauguraram a pós-graduação para a formação de médicos posterior à graduação. Então, ela é mais antiga, pioneira nesse sentido. Nós temos dezenas de cursos em várias especialidades médicas. Era onde? Só uma curiosidade também, porque hoje é uma casa linda, subindo a Marquês de São Vicente. Ah, sim. Ela tinha uma secretaria aqui, sempre teve, no próprio campus, né? Ainda tem essa secretaria. Mas as aulas eram praticamente 100% dadas nos hospitais, porque são treinamentos de médicos, né? Seja na clínica, seja na cirurgia, né? Em qualquer área. Então, esse foi um dos motivos pelos quais os porteiros nem os porteiros sabiam que tinha medicina, porque os médicos quase nunca vinham aqui. Entendi. Eles estavam mais fora do que dentro. Pelo menos 70% da carga horária de todos os cursos é prática. Então, era mais fácil as aulas teóricas já acontecerem nos hospitais. Por isso, os médicos, os estudantes de medicina que se formavam, sabiam da existência da medicina da PUC, mas quem estava aqui internamente não via o pessoal circulando de jaleco, essas coisas. Então, pós, né? Ela é a segunda maior do país em número de especialidades que ela oferece. Né? Assim, só perde para a universidade maior do país. E mesmo a PUC não sendo, em termos numéricos, né, equivalente a uma universidade gigante. Né? E nos últimos anos vem ampliando, não só dentro da medicina, para outras áreas, mas também para outras profissões da saúde. Né? Fisioterapia, nutrição, enfermagem, educação física, assim, várias outras profissões, fonoaudiologia. Você se lembra lá em 53, assim, quais eram os cursos, digamos assim, os best-sellers da época? Não, isso eu não vou lembrar, mas isso tudo está registrado. Né? Eram cerca de 8 cursos. Em 53, acho que eram menos de 10 cursos que foram abertos. E aí, em 60, começaram vários outros. A cirurgia plástica até começou em 1960, junto com outros, e já com Pitangui. Foi ele que criou a especialização médica em cirurgia plástica. Ele se especializou fora e veio para o Brasil e criou o curso aqui. Otorrino foi o primeiro, o otorrino estava desde 53. E aí tem alguns marcos ao longo da história que entraram vários cursos, assim, sempre ampliando cada vez mais o número de especialidades. Então lá os alunos iam para o consultório do Pitangui, você falava que tinha convênio com os hospitais. Para a clínica, no início, né? Era muito... Durante muitos anos, a maior parte dos cursos foram na Santa Casa,
que era um dos hospitais que agregava muita gente. Tinha muitos cursos, graduações também, que a parte do internato era lá. Então, circulava bastante, tinha muito paciente, muito atendimento, bastante demanda. Então, eles conseguiam aprender bastante, né? Na época que eu fiz graduação em medicina, por exemplo, a UFRJ não tinha um hospital próprio. Então, usava outros hospitais, o maior deles era a Santa Casa. A UFRJ, a Faculdade de Medicina, começou lá também, né? Era Faculdade Nacional, se eu não me engano. E depois foi para começou Fundão. na Praia Vermelha, né? Sim, e o Que é o hospital? campus mais antigo. Era Usava Santa vários Casa, hospitais, entre eles a Santa Casa, né? E aí depois passou a ter hospital próprio. Bom, Pós, quer dar um spoiler aí de uma tal de uma graduação que parece que está vindo aí? Como é que é essa história? Com certeza, nós já temos, né, assim, para felicidade de todos nós, não só nós da área da saúde na PUC, mas também de toda a PUC, né, um curso de muito sucesso na graduação, que é o curso de nutrição. Só para você ter uma ideia, na época que a gente estava começando as inscrições, né, para ver o interesse dos candidatos, a gente meio que fazia um bolão esportivo, assim. Quantos candidatos você acha que vai ter? Qual a relação candidato-vaga? Você acredita que todos erraram? Foi para mais? Surpreendeu os mais otimistas, Alex. Empatou com a informática, que é a campeã de relação candidato-vaga na PUC, né? Isso foi, assim, um sucesso e ajudou muito a aumentar os olhares sobre a saúde, o potencial da saúde na PUC-Rio em termos de graduações. De lá para cá, nós aprovamos, no início desse ano, o curso de graduação de medicina, né, nas 3 instâncias que passam as aprovações. E agora nós esperamos que, com a abertura de novas ofertas, nós possamos ter, ano que vem, ou no máximo 2025, funcionando a graduação em medicina da PUC, que vai marcar a história do Brasil. Vai. E aí eu peguei, para os dois, assim, que eu falei da casa, né, que eu subi no Marquês de São Vicente, que é uma casa linda, para quem não conhece, casa linda, parece estar em Londres. Né? É verdade. Colado, não tô exagerando, Não. Colado no antigo São Marcelo, né, que também hoje é PUC, né, são laboratórios e tal. Então, isso está sendo denominado de campus? Campus da Saúde. Campus da Saúde. Já tem algum tempo. Nós estamos lá há 10 anos e foi feita toda a reforma tentando manter justamente a arquitetura original para cultivar, né, essa sensação que você até falou, que você chega, parece estar em outro país, né? E a gente tem o ambulatório, a escola, onde tem conectado ali, né? Isso. E ele já está em funcionamento há muitos anos e hoje em dia a gente atende mais ou menos 1.000 pacientes por mês. Atende muita gente da Rocinha, não é? Não só da Rocinha. Quando a gente criou, a gente achou que era para atender a Rocinha e o Parque da Cidade, que está do lado. E as pesquisas, os levantamentos que a gente faz, a gente tem paciente até de outros municípios que vêm se atender. Medicina e saúde, de uma maneira geral, é boca a boca, né, Alex? Sim. Eu fui atendido, bem atendido em tal lugar. Então a gente tem Niterói, Baixada, todos os bairros do Rio de Janeiro. Muitos bairros. Claro, tem um grande volume ali das comunidades, Rocinha, Parque da Cidade, mas tem muita gente de todos os níveis socioeconômicos. De todos os níveis. Todas as classes. É um sucesso, com índice de satisfação, porque nós fazemos pesquisa, né? Com índice de satisfação altíssimo, né? Acima de 95%, quase 100%. Então, realmente, é um ambulatório pequeno que foi crescendo e provavelmente vai ser um dos campos de treinamento, né? Fora os hospitais, que nós temos 44 convênios com hospitais no Rio de Janeiro. Uau. Né? A rede PUC de convênios ela é muito grande. Todo tipo de hospital, público, privado, filantrópico, estadual, municipal, federal. Né? Então, alguns desses devem ser os hospitais escola. Ainda sobre o ambulatório, a gente está com mais de 40 especialidades médicas e serviços de saúde que são oferecidos, além de exames laboratoriais, exames de imagem, mamografia, ultrassom, biópsia de mama. Está fazendo isso no... Tudo isso com um preço bem mais acessível. E
todo mundo pode ser atendido, cresceu. A gente ampliou, inaugurou o setor de imagem. Uma entradinha pela lateral para quem sobe ali para a escola americana, né? Isso, fica bem na esquina, entre a Casa da Medicina e o Mateu Ritt, né? O antigo São Marcelo. E o preço é bem atraente, porque seguindo a identidade e missão da PUC-Rio, né, como filantrópica, nós fazemos pesquisa de mercado para ver outras clínicas populares e botamos sempre os valores abaixo. É a política do departamento, entendeu? Mas não é para efeito comercial, bota mais abaixo para que as pessoas atrasem. É missão, é missão da Universidade Católica, que inclusive eu estou impressionado como está mudando, né, o perfil, na minha opinião, muito para melhor. É só você andar, né? Eu tenho 40 anos de PUC. Eu fui estagiário na Fundação Padre Anel Franco com 16 para 17 anos. E era uma universidade elite, né? Era uma universidade de alguém que tinha muito cara. E, sinceramente, eu fui na formatura da minha filha outro dia, se formou em design, então a terceira geração da família aqui, acabou de se formou no início do ano. E você vê a pluralidade, a diversidade. Mudou muito o perfil, né? Da comunidade da PUC-Rio. Muito feliz por conta disso, né? Porque está acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? E que bom que a medicina segue essa rota. Ainda sobre o campus da saúde, para poder, né, as pessoas conhecerem. Campus da saúde vai ser uma marca? Você que... Não, isso foi interessante. Ainda estamos nessa... É porque um dia o reitor falando desse assunto, num evento público... O reitor novo. Padre Anderson. O anterior também, ele já tinha cedido vários espaços, né? Porque uma coincidência muito interessante é que é muro com a Casa da Medicina. E os caminhos foram independentes. Né? A PUC, primeiro, alguns pesquisadores alugaram salas do colégio, depois foi aumentando, o colégio foi sendo desativado, aí a PUC comprou. E foi em paralelo, a PUC comprou a casa. Né? Então, assim, teve duas histórias paralelas que depois se encontraram, né? Aí nós fizemos uma escada interna e tudo mais. Então, da casa? Da casa ligando o edifício. O setor de imagem, inclusive, ele é conectado, mas ele fica no Mateu Ritt. Exatamente. Mas eles têm uma conexão Mateu interna. Ritt é o nome de um Marco Polo jesuíta, uma espécie de Marco Polo, assim, levou 3 anos para ir da Europa até a China, depois mais 3 para voltar, né? Enfim, então é um nome importante na história dos jesuítas e era um cientista, então por isso que foi dado esse nome, né? E aí, depois do reitor anterior, esse reitor se referiu ao campus da saúde, que nunca ninguém tinha denominado dessa maneira. Aí nós já tem tudo a ver, então a gente botou, a placa mudou de nome. Que era a Casa da Medicina, passou para campus da saúde. E temos uma série de laboratórios que outras graduações estão utilizando também. Neurociência utiliza tanto o nosso laboratório, a parte da mesa anatômica, tem aulas da biologia, a nutrição está tendo aula, e no Mateu Ritt, né, tem um laboratório de neurociência, do Mograb, vários laboratórios, todos com pesquisas na área da saúde também. E todo mundo se comunica. Bom, para quem não conhecia a medicina da PUC, então passem a conhecer, porque você deu um gancho agora para eu falar de uma área que cai dentro da minha zona de conforto, que é tecnologia, né, e inovação, né, digamos assim, de uma maneira mais ampla. Eu estava me lembrando aqui com o professor Biocchini, aí tempo eu não vou me lembrar, mas 10 anos talvez atrás, nós fizemos grandes encontros, workshops, na época o grupo Perinatal, que é um grupo fortíssimo aqui, depois tivemos a Reddor também bebendo da fonte, fazendo pesquisa, né? E a tecnologia, vocês falaram da mesa, mas a tecnologia em geral sempre foi uma marca registrada, né, da medicina, sempre teve essa vocação, né? E muito essa ligação, professor, no meu caso aqui, quer dizer, a gente tem o LES, né, que é o Laboratório de Engenharia de Software, que é onde nós estamos, para falar a verdade, tem uma ramificação só de medicina, então a gente tem o MED-LES, e tem também, que eu saiba, né, devem haver outros, mas uma ligação muito forte com o design, né, impressão de feto 3D, o primeiro foi feito por pesquisadores aqui da PUC e tal. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa vocação, como é que isso funciona
essa ligação com a indústria, né, a porta para fora, mas também com os laboratórios aqui. Como é que isso acontece? Acontece meio por acaso? Ou é algo que faz mesmo parte sei lá, do planejamento ou é uma vocação natural? Eu acho que é parte da vocação natural da PUC-Rio, sem dúvida. Não é à toa que tem engenharias fortes, informática, etc., né, e o próprio design, né, que faz uma interface entre humanas e tecnologia. E isso foi crescendo, Alex, justamente nessa época, uns 10 anos atrás, né, quando nós da medicina começamos a nos aproximarmos, porque era isso, né? Eu brinco que a medicina aqui durante muito tempo foi como um arquipélago de ilhas, depois criou uma península e hoje é parte do continente, né? É uma metáfora boa que reflete bem essa história, né? Então, nessa época de criar a península, né, nós começamos a buscar parcerias com pesquisadores na área de tecnologia. E foi nessa época, por exemplo, com o professor Jorge Lopes, do design, que já atuava fortemente na saúde, que numa conversa eu falei para ele, na Universidade de Stanford tem um laboratório de biodesign. Isso. Vamos criar um na PUC. Aí ele foi à frente. Vocês foram para Stanford? Sim, para ver como é que era. Meu irmão foi. Isso. Aí criou o laboratório daqui, que é um sucesso, né? E foi mais ou menos na mesma época que o MedLabs entrou, né? Nós fizemos um evento há... 10 anos. Não, depois teve um outro evento há 8 anos, mais ou menos, reunindo alguns pesquisadores, né? Nós estávamos já com várias interações, então, vamos fazer um evento científico para fora, né, para trazer médicos e outros profissionais para a PUC. Aí nós reservamos um auditório que cabem 120 pessoas, e aí pensamos, vamos pegar os telefones, os e-mails, então vamos fazer uma lista de inscrição. Aí começou 10, 20, 30, 40, 50, passou de 120, 150, 200, onde é que nós vamos botar isso? Aí a gente tem que procurar um outro espaço. No final tinha 240, 250 pessoas de fora da PUC, né? E foi um sucesso, inclusive apresentações do MedLabs, né? Sim. Foi um evento pequeno, mas que já atraiu um público assim fantástico, né? Lembra de lá também quando cá, você fez uma pesquisa para ver quais os departamentos que tinham pesquisas na área da saúde? Aí na época o reitor, depois, foi um sucesso tão grande, o padre Josafá ainda, ele falou, nossa, eu fiquei impressionado, vocês têm que criar um núcleo de inovação e tecnologia. E aí nós criamos um núcleo de inovação e tecnologia em saúde, né, o NITES, na PUC-Rio, reunindo esses vários trabalhos. E aí, para inaugurar o NITES, nós fizemos um levantamento do que existe em saúde, pesquisa em saúde. Dentro da universidade. Dentro da universidade, em tese e dissertações, né? Olhando o cross. Que é o topo da pirâmide acadêmica, né? Tese e dissertações. Não, em todas as teses e dissertações da PUC. Da PUC. Cross. Isso, cross, todos, indiscriminadamente. Certo. Em todos os programas de pós-graduação tinha saúde. Com exceção de um, se não me engano, que era matemática, mas matemática serve para todo mundo, né? Todos, sem exceção. E o nível de publicação naquela época, provavelmente cresceu, era uma média de uma tese ou dissertação por semana, que era defendido na PUC com temática de saúde. Olha isso. Né? Enfim, então isso também deu um impulso grande e aí, né, várias outras parcerias vêm acontecendo. Uma possível... um possível fruto disso, não quero anunciar porque ainda está prematuro, é a possibilidade de nós criarmos um programa de engenharia biomédica, graduação na PUC-Rio. Porque o Rio de Janeiro não tem, o estado do Rio de Janeiro não tem graduação. Essa área, as instituições escolhem ou pós-graduação ou graduação. Aí, mapeando o Brasil inteiro, o estado do Rio de Janeiro todo não tem graduação. Imagina uma graduação nessa área na PUC-Rio? Não, muita coisa. E nunca a saúde teve tão em voga, né? É verdade. Aproveitando o gancho, esse evento que ele está mencionando, que foi um sucesso,
A gente vai repetir ele agora, aproveitando os 70 anos da medicina. Falando do futuro, né? Exatamente. Isso, e boa. aí pegamos alguns desses projetos que participaram desse primeiro evento e vamos mostrar quantos produtos já foram criados a partir deles, né, atuais. E aí o Medless está junto também com a gente. É um evento de tecnologia e inovação em saúde, que vai ser em 26 outubro. e 27 de outubro aqui na universidade. Então, Isso. pega logo o embalo. Fala aí, a gente está em junho, né? O que vem no segundo semestre em programação? Temos vários eventos para poder comemorar. Vai. A gente começa em agosto com um evento de promoção da saúde para a população carioca, na Lagoa, 19 de agosto, um sábado de manhã, levando uma série de serviços de saúde, de prestação de saúde para a população. Levando também professores e pesquisadores para a gente disseminar o conhecimento científico para a comunidade de forma que elas possam contribuir para a melhora da qualidade de vida e bem-estar. E já diretamente beneficiar a saúde, porque vai ter ali medição de glicose, medição de pressão, palestras, né, assim, atividade expositores. física, yoga, meditação. Se algum patrocinador estiver interessado no assunto, pode te entrar em contato. Com toda certeza. Estamos aguardando, tem espaço para todo mundo, né? Grandes Grandes. marcas. Que trabalham com saúde, Sim. inovação, tecnologia. Para os cariocas, né? Muito. Faz todo sentido e a gente Está quer agregar. reservado o espaço ali do Parque dos Patins, que é um local muito bonito, né? O pessoal mais jovem aí da equipe da Milene, incluindo ela, né, falou, não, tem que ser um espaço instagramável. Claro. Você conhecia esse termo? Instagramável? O pessoal Eu entendi, da juventude. mas não conhecia. Mas é isso, um espaço que a gente possa depois botar no Instagram e ficar, ó. Aproveitar o Rio de Janeiro, tantos Sim. lugares bonitos e a Lagoa com aquele cenário, né, ajuda. Também todo mundo quer praticar exercício, atividade física ao ar livre, é bem mais gostoso, né? Contribui Vai ser num tanto para a sábado saúde de manhã. física quanto mental. Essa é a cara do carioca. É, né? a Diga-se cara de do passagem, carioca. né? A gente gosta de ir pra rua, Ir pra né? rua. Vai Ir pra ser rua. num sábado de manhã e caso o tempo não ajude, nós reservamos já uma segunda data logo em seguida que poderia ser feito. Em Então, agosto, 2 de devolvendo setembro. para a Milene, esse é o primeiro Esse é evento. o primeiro. em geral, como é que é o santo lá da chuva? Eles São Pedro. São Pedro. em geral, eles São Pedro. A gente conversa com ele, pede uma ajudinha. Como é que minha mãe faz? Ela põe os ovos assim, Ovo atrás no da telhado, porta, sabão uma em pó, coisa- desenha o sol no chão, Vai- tem vai dar várias sol, crianças. Vai dar sol. Em setembro a gente Tá, está esse é preparando. agosto, setembro. Esse é agosto. Em setembro, dia 14 de setembro, Tá. estamos programando um evento em parceria com o IRCAD da América Latina, que é lá no Complexo Américas, na Barra da Tijuca. IRCAD é um centro de simulação realística de uma empresa francesa, né? Tá. Ali no complexo do Hospital Américas, tem um centro Sei. deles. Sim. Onde é? E tem um auditório muito bonito, Muito bom. equipado. É na Ayrton Senna ali? Lá Isso. pra trás, ali eu sei onde é. Exatamente. É bom, não quero cometer uma gafe não, mas ali pertencia a um grupo privado, é francês. Não, esse instituto centro, é francês, nesse mas ali é o prédio complexo do Américas, do Américas. que Tá. pertencia à Mil, né? Então Sim. é um grupo privado. O nome do Esse- prédio... esse vacilo que eu achei que ia não, dar, era da Mil, é- né? Não, Tem certíssimo. o O nome do Hospital prédio é Centro de Vitória. Treinamento Edson Bueno. Isso, o nome do lá prédio mesmo. É lá mesmo. é do criador da Mil. Sei. É. Sim. Nosso grande incentivador da medicina, É, da PUC isso. também. E parentes, né? Quando a gente fala que o Rio, né? Só reforçando sempre, família Bueno, família Moll, família Londres, aqui são, né? A gente falou do Pitangui, são sobrenomes bem cariocas, bem conhecidos. Da São Vicente, o Paulo Niemeyer é nosso Niemeyer, professor há muitos anos. sim. A gente teve vários cursos na Clínica São Vicente também, durante muitos anos. Fazem parte da nossa história também. E aí, voltando ao evento, a gente vai falar sobre medicina no Brasil e no mundo, né? O futuro da medicina no Brasil e do mundo, com vários pesquisadores, tem um comitê científico bem grande discutindo as É temáticas. uma grade temática com temas cross da medicina, assim, que atravessam diferentes especialidades, Sim. né? Todos interdisciplinares, né? Vão convidar Temas gente, assim que são desafiadores para a medicina. Tem gente de fora, ou vai ser uma Tem, coisa? não, Estamos grande preparando os parte vai convidados. ser daqui do Rio mesmo. Tá. Né?
Para mostrar, para valorizar a prata e o ouro da casa. Porque temos grandes pesquisadores aqui, né, profissionais, e esse evento a gente tem pensado, o público-alvo são os médicos mesmo, que é a nossa base, né, do Departamento de Medicina. Setembro, 14 de setembro. E aí, em outubro, temos mais 2 eventos pensados, um sobre humanidades, para falar sobre ética na área da saúde, e dia 25 de outubro, e 26 e 27, o evento de inovação e tecnologia em saúde. Lá na casa? Não, aqui na PUC, no RDC. No campus. No campus, com todos os projetos que a gente tem aqui na universidade que falam sobre a área. Essa de falar do campus, a gente tem que mudar isso, né? Porque tem o campus saúde. Né? Tem o campus principal, o campus principal da universidade, campus central, eu acho. Pô, que bacana. Muita coisa pela frente, 70 anos. E nesse evento a gente está preparando uma exposição para que os projetos possam mostrar efetivamente, né, os produtos que eles têm. O biodesign tem muita coisa bem legal também. É uma exposição aberta, né, para que as pessoas que estão ali no evento, circulando, possam, em momentos de intervalo e tudo, né, botar óculos 3D, fazer aquelas experiências. Uma ideia, se vocês não pensaram nisso, seria trazer as startups também para junto. Sim, com certeza. Aqui é nascedora, né, de startups. Logo ali do outro lado da câmera, a incubadora, tem algumas startups ali que nasceram formados por alunos na área da saúde especificamente. Conheço algumas que nasceram exatamente aqui dentro. Mais algum evento? Por enquanto é só. Por enquanto esse não. Ano. Tem programação para o ano que vem, mas a gente guarda para uma outra conversa. Tá bom. Bom, fiquei curioso que eu dei uma olhada lá na literatura e dei de cara com o seguinte, vou até ler aqui para não errar. Centro de Referência e Avaliação da Performance e Bem-Estar. Tem uma sigla CRAPEB. CRAPEB. Que é isso que eu fiquei curioso. É uma startup. Foi uma startup que começou aqui na universidade com uma aluna da universidade, Luísa Gandolfo. De qual departamento, sabe? IAG, de administração. Tá. Acabou de defender o mestrado dela. Atleta de vela. E ela tinha um projeto. Quer contar? Não, que você não, é porque ele é o padrinho. E a Luísa se formou, ela é atleta, então ela percebia a necessidade dos atletas terem no mesmo lugar os diferentes serviços de saúde que eles precisam. Então, eles criaram fisioterapia, nutrição, endócrino, preparo físico, avaliação dos movimentos, fisioterapia. Até orientação em relação à própria imagem profissional, entendeu? Realmente é um programa bastante completo. O que acontece no Brasil? Você tem os atletas de alta performance, né? Que alguns deles recebem incentivos, e aí tem toda essa rede de apoio, e o resto tem que procurar. E fica tudo fragmentado, não é integrado. Então esse centro integra, porque tem uma rede vasta de profissionais de várias áreas. Que se conversam. Tudo informatizado, troca informações, entendeu? Então, e mais, esse projeto também prevê filantropia. Né? Assim, atletas que têm grande potencial de comunidades carentes, né? Que têm mais dificuldade para poder atingir o mesmo nível de quem pode arcar com as despesas, entendeu? Então ele é todo articulado. Mas o público-alvo, inclusive, que a gente tem conversado e que está trabalhando para isso, não só os atletas, porque tem muitas pessoas que praticam atividade física que poderia até ser considerada de alto rendimento, mas é amador, né? Porque trabalha com outras coisas. Quanta gente tem participando de corridas e de triatlo, né? Vou te dar um dado. Eu corri 10 quilômetros com meu filho agora, sábado passado. 40 mil inscritos. Isso. A Milene lembrou bem. Na verdade, o projeto nasceu com a ideia dos atletas, até porque a Luísa é uma atleta,
Mas depois veio a seguinte pergunta: por que não estender para pessoas comuns, né, que não Sim. são atletas? O esportista, né? O amante do praticante de esporte, atividade física, né? Então esse projeto Sim, que prevê isso. exatamente Dos 40 isso. mil, quantos tem uma assessoria, né? Não tem. E às vezes vai correr por final de semana por saúde, quer ter mais saúde, mas às vezes se lesiona, acaba treinando. Quem vai correr 10 Isso. quilômetros não é fácil, assim, não é simples, né? E existe um, exige um treinamento. Fora de forma, mas cheguei. Mas exige um treinamento, você pode se lesionar. Sim. E o CRAPEB tem como objetivo atender essas pessoas E também. a ideia, Alex, é lá no Mateu Hitch, né, ali no campus da saúde, naquele complexo, é ter um centro de treinamento pequeno, óbvio, e de avaliação, né? Por isso, avaliação de performance, né? Usando várias tecnologias e outras, por exemplo, que não são nem tão conhecidas, tipo termografia, né? Que identificam a lesão antes que ela aconteça. Alguns equipamentos já chegam esse final de semana. E mostram a recuperação antes que a pessoa perceba. Faz um preventivo, né? Exatamente. Se antecipa, né? Não, os clubes hoje estão olhando ali. Você, nesse caso, ignorância total. É sangue? Você colhe uma amostra? Também, mas a termografia é a medida do calor das regiões do corpo. Então, por exemplo, você mede os 2 braços, tem um que está começando a querer inflamar, mas você não está com dor, você não está sentindo. Vai ter lesão. Vai ter uma propensão a estiramento da perna esquerda. O exame identifica antes que isso aconteça e você previne. Entendeu? Isso está muito forte no futebol hoje. Isso, no futebol é muito usado já. E ele contempla também, como reúne vários profissionais, ter pesquisadores também. Então, todas as pessoas que serão atendidas, elas vão participar de um projeto de pesquisa, né? Que vai ser desenvolvido em diferentes áreas, com todos esses profissionais, e contribuir com mais conhecimento científico para poder melhorar. Bem multidisciplinar. E, por exemplo, para as áreas que a gente tem pensado, né, que está preparando de outros cursos de graduação, no futuro a fisioterapia vai se beneficiar, porque estão previstos vários laboratórios super importantes e que são utilizados pela fisioterapia uma iniciativa também. Privada, você falou, uma startup, é para ser mesmo com viés? É uma startup com convênio com a PUC. Que nasceu dentro do... Então, ambas vão se beneficiar. Nasceu aqui de uma estudante, né, que atualmente está na pós-graduação. Sucesso, com certeza. E está na fase agora de receber investidores, possíveis empresas, entendeu? Já tem um plano de negócio? Seja do setor ou que não se tem. Seja do setor direto, né? Seja de outros setores, mas que queiram participar, investir. Em off, depois eu queria conhecer, tá? A gente tem eu com meus irmãos, a gente tem uma empresa que, enfim, que ajuda a desenvolver startups. E na área do esporte, imagino também que tem uma ligação muito forte com wearables, né? Você usando todo tipo de device para monitorar, né? Aqui no nosso celularzinho do dia a dia tem aplicativos já instalados aí que a gente nem vê, né? Mas controla quantos passos a gente deu num dia, essas coisas todas a gente não usa, mas está aí. Só está no seu bolso. Pô, que bacana. Que legal. É um projeto que eu adoro. Isso para mim, é o auge do algo que... Uma ideia que nasce no meio ambiente acadêmico e que vai se tornar, né, um produto de mercado, né? Como é que se chama? A pesquisa aplicada, né? Meu pai sempre falou isso. A pesquisa pela pesquisa é legal, mas assim, tem que aplicar a resolução de um problema que vai ajudar muita gente, né? Que bacana. E que tem grande potencial de escalar, né? Porque uma vez que esse centro já esteja funcionando e as coisas tenham sido estabilizadas em termos, né, dos processos, você pode continuar crescendo, não só ali no local, mas em outros locais, né? Pegar o modelo. É uma pena a gente não ter na PUC um complexo esportivo maior, né? Eu trabalhei na Gama Filho, não sei se vocês sabem, eu fui primeiro diretor de marketing da Gama Filho. Não sabia. Eu voltei. E a Gama tinha, né, o Parque Olímpico dela lá em Jacarepaguá durante muito tempo. Robson Caetano saiu de lá.
o Flávio Canto. Nadei na Gama Filho quando eu era mais nova. É mesmo? Ali na Rio Grande, na Mananciais, né? Na Taquara. Na Taquara, isso. Eu trabalhei lá na sede mesmo, que ficava ali na Piedade. Na Piedade. Né? Rua Manuel Vitorino, tinha um hospital do lado e tudo mais. É incrível. A PUC não tem, né? As grandes universidades americanas, todas, né? Isso faz muita parte, né? A PUC tem um convênio, através da medicina, com o Clube Fluminense. Tudo bem. Pois é. Menos mal. Está tentando avançar com outro convênio com o Flamengo. O Flamengo. Aí já... Então, se você tiver conhecidos, né? Temos? No Botafogo, no Flamengo, no Vasco. Eu tô brincando aqui, né? Eu sou botafoguense. Não, mas é isso mesmo. Achei que você era tricolor. Não. Não, mas pro Rio, você não pode pensar só no seu time, Alex. Não, tem que pensar grande. Não, então, se a pouco tiver mais de um convênio, né? Não, e eu tô brincando aqui no clubismo, mas assim, o Flamengo hoje eu conheço muita gente lá dentro, é uma potência na questão de tecnologia atrelado com Tanuri, enfim. Então, se você quiser facilitar a finalização aí desse convênio, e depois você faz um gancho com o Botafogo. Vamos deixar o Vasco de fora da conversa. Coitado do Vasco. Mas, enfim, que bacana. Bons exemplos de tecnologia atrelado à saúde, né? E tão necessários. Pessoal, a gente já está mais ou menos assim, chegando no final da prosa. Eu acho que o nosso ponto aqui, que eu queria pegar a percepção de vocês, é uma tese que a gente vem batendo na CESPRO, tá? Cada vez mais no sentido de que o Rio reúne os elementos dentro de um ecossistema. E quando eu falo de ecossistema, eu estou me referindo à academia, né? Hoje a gente um programa fortemente ligado à academia. O programa passado foi muito ligado à parte corporativa, né? O Dr. Romeu Daddaza esteve aqui conosco. As startups falamos, e esses grandes nomes que foram colocados aí na medicina esportiva. Eu me lembro do Lídio Toledo, eu me lembro o que operou meu joelho pela primeira vez foi o Arnaldo Santiago, que era do Fluminense, né? E tanto na fisioterapia, teve uma época que a Estácio dominava, não sei se vocês lembram, com filé e tudo mais. Então, assim, num tom assim de mensagem final, talvez começando por você, Milene, assim, faz sentido isso? Quer dizer, a gente pensar que o que a gente tem que fazer mais? Vocês deram exemplos hoje que eu acho fundamentais, que foi a história de sair da ilha, né? Sair da toca e conversar com os outros, porque isso às vezes é difícil dentro da própria universidade, né? Fica todo mundo ali no seu mundo, né? E tal. Quantas coisas a gente descobre, né? Que tem dentro da universidade, projetos super interessantes e importantes, e que a gente podia estar trabalhando junto, né? Um colaborando com o outro. Essa é a palavra mágica. Colaboração, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem muito para crescer, tem muita gente, muito conhecimento sendo gerado, sendo produzido, boas empresas, startups ou não, que podem aproximar, né? Se aproximar da academia e a gente construir novos projetos que possam ser aplicados efetivamente, né? Para a população e expandir. O Rio de Janeiro tem todo o potencial para isso. Na academia, no mercado. Recursos humanos, né? Recursos humanos. Talento, né? Tem, muito. E acho que o seu papel aí está fazendo isso, né? Ajudando essa aproximação e mostrar. É o que a gente está tentando fazer mesmo. É super importante. Alex, eu aprendi nesses anos de PUC Rio, isso que você falou, né? Das ilhas, cada um fica nas ilhas e tudo. Quer dizer, eu dei o exemplo da medicina, mas isso se aplica a várias outras áreas, né? Mas existe uma coisa muito simples que muda totalmente a história, que é bater na porta. Eu fiquei já várias vezes impressionado com a receptividade dos pesquisadores, dos diretores, né? Quando a gente procura e propõe uma parceria, uma colaboração. Sim. Né? E não é só no papo, né? Isso acaba se concretizando, né?
de várias maneiras, né, de projetos em comum, etc. Então, assim, isso pensando no universo da academia, mas eu acho que é no universo maior do Rio de Janeiro, como Milene falou, né, nós reunimos aqui indústrias de todo porte, o maior complexo universitário do país, né, indo além da PUC, né, uma região do país altamente criativa, né, a gente vê isso na arte, por exemplo, né, na música, nas artes plásticas e tudo, Rio de Janeiro é referência. E na própria inovação. Né? Então, assim, se você reúne esses elementos, o que falta é dar a liga, né? Bater na porta. Me deu uma... Acabei de me lembrar, e quando a gente fala Rio, a gente não está falando só da cidade do Rio, né? O estado do Rio. Estivemos juntos em Vassouras, né? Outro dia, né? Com uma colaboração incrível, né? Entre reitor Marcos, um abraço se estiver ouvindo, esteve aí outro dia, com uma vocação muito forte na saúde, né? Foi um outro exemplo que, quando você falou, me clicou, né? Então é um pouco isso, né? Não ter medo da colaboração, né? Não, é aquela frase famosa que algumas pessoas lembram, né? O não você já tem. Sim. Então bate na porta. É isso, bate na porta. Bom, assim, muito, muito, muito obrigado. A gente que agradece. Foi um caseiro maravilhoso aqui. Mais uma vez, a gente está aqui nesse intuito mesmo de trazer a palavra colaboração. É a palavra que o nosso presidente da CESP, o Robert Johnson, que ele fala que ele é um amerioca, né? Porque ele nasceu nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então ele tem uma cultura, ele traz essa cultura da colaboração muito forte. Um dos mantras do sucesso de qualquer ecossistema inovador do mundo é a colaboração. Né? Vale do Silício, Canadá, cidades assim, Waterloo, onde a gente tem a PUC também tem uma ligação muito forte, dentre tantos outros, são cidades que conseguem articular essa. Então o intuito do Conexão a CESP Saúde Rio é esse. Hoje foi um capítulo muito legal, né, um episódio muito legal. Milene Coras, coordenadora de comunicação e marketing da medicina, e meu professor Jorge Biocchini, aqui, o diretor do departamento. É isso, pessoal. A gente se fala em breve. Abração.